Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O nome da nossa mensagem esta manhã é Olhos Fitos em Jesus. Vamos ler Mateus 15, de 22 a 28, que fala que uma mulher cananeia, natural da região em que Jesus estava, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Essa passagem é uma passagem difícil. Quando Jesus diz a essa mulher: não é certo tirar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher vem com a sua filha endemoniada e a Bíblia declara que Jesus não lhe respondeu palavra. Talvez nós leiamos essas passagens e pensemos: ouch, ai, nossa, que difícil, que dolorido. Como que Jesus responde a uma mulher dessa forma? Como é que ele trata essa mulher de uma forma tão seca, tão fria, tão ausente? Não parece com Jesus. E o nosso ímpeto, a nossa reação, normalmente é: como assim? Não entendi. Assim como muitos de vocês estão olhando para mim nesse momento, quase que espanto, ou confusão, ou dúvida. E a pergunta é: como é que nós reagimos a palavras duras? Quando alguém fala conosco de uma forma dura, de uma forma áspera, como que nós reagimos? Como lidamos com o que é desconfortável? Porque a gente tem a seguinte, muitas vezes, de que Deus é um ursinho carinhoso, um ursinho de pelúcia, um teddy bear. Ai, Deus é bom, Ele é tão bom, Ele é amor, Ele é carinho, Ele é cuidado, Ele é alegria, Ele é todas essas coisas. Mas Deus, da mesma forma que Ele é amor, Ele é justiça. Da mesma forma que Ele é carinho, Ele também é vingança, porque a Bíblia declara que a vingança pertence ao Senhor. Da mesma forma que Ele nos dá alegria, paz. A Bíblia declara que Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Nós muitas vezes pensamos em Jesus, ou no Senhor, ou no Espírito Santo, como: ai, o meu conselheiro, o meu amiguinho, o meu xodozinho. E quando as coisas não seguem como nós esperamos, nas nossas expectativas humanas, nós nos vemos em posição de reclamar. Ai, Deus foi tão injusto comigo. Como que isso pode ter acontecido comigo? Logo eu que venho à igreja, logo eu que dou o meu dízimo, logo eu que sou tanto. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você pense: há tanto que se reclamar. Há tanto que reclamar, há tantas coisas que poderiam, que deveriam ser diferentes. A grande questão da reclamação, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, é que nós dizemos a Deus: o Senhor errou, eu não estou satisfeito. Eu não sei quantos aqui têm algum tipo de restrição alimentar, ou simplesmente não gostam de alguns ingredientes ou elementos.
A grande maioria das pessoas sabe, pastor Álvaro, meu pai, pastor Álvaro não gosta de cebola. E o Leandro imita o pastor Álvaro nesse aspecto, também não gosta de cebola. E você vai num restaurante, você pede um prato, digamos um bacalhau. É muito difícil um bacalhau sem cebola. Mas você vai e você pede um bacalhau sem cebola. E aquele bacalhau vem cheio daquela cebola, que eu amo, aquela cebola grelhadinha, douradinha por cima. O Leandro vai dizer, olha, erraram. Não veio como eu pedi. Eu quero outro, quero o meu dinheiro de volta, ou seja o que for. Da mesma forma nós fazemos com Deus muitas vezes. Deus, não foi isso que eu te pedi. Não era isso que eu queria viver. Não era essa dificuldade, não era esse problema, não era essa luta, não era esse vale. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você pense, há tanto desrespeito. A gente se acha tão no direito de tanta coisa. Ontem, no nosso culto em inglês, nós estávamos a meditar sobre a vida do apóstolo Paulo, que num determinado ponto, ao longo da sua carreira ministerial, tem que se defender diversas vezes das pessoas que diziam que era apóstolo. Ora, como que o maior autor do Novo Testamento não é um apóstolo? Não foi chamado pelo próprio Jesus? Foi. E Paulo tem que se defender. Paulo tem que dizer, sou apóstolo, chamado por Jesus Cristo, servo do Senhor, para proclamar o Evangelho, ministro do Evangelho. A palavra ministro significa servo. Tem muita gente que usa o nome ministro para se achar algo superior. Não é, é o primeiro a servir. O ministro do Evangelho é o que serve o Evangelho, é o que serve ao Evangelho, ao Senhor do Evangelho. Pastor, antes de mais nada, serve. No nosso curso aos nossos novos diáconos, isso foi dito repetidamente todas as nossas aulas do diaconato. Diaconato é serviço, é um cargo, é uma honra, mas é serviço. É antes de mais nada, servir. Todo pastor tem que ser diácono, tem que passar no diaconato e tem que viver o diaconato todos os dias. O pastor que se acha superior está começando a cair, está começando a caminhar rumo ao erro. Da mesma forma, nós crentes, quando nós achamos, tinha que ser diferente, há tanto desrespeito à minha vontade, tanto desrespeito ao que eu vim pedir. Essa mulher estava com a sua filha endemoniada e veio pedir para Jesus, me acuda, me socorre, me ajuda. E Jesus não responde nada. O que você faria? Qual seria a nossa reação? Mas eu vim aqui, eu estou pedindo, Jesus, me ajuda. E ele não fala nada. Qual seria a sua reação? Porque a gente tem uma matemática inexistente, falsa, errada na nossa mente, de que a gente pede e Deus faz. Sim, pedir e dar-se-vos-á, e Ele nos dará. O que Ele nos dará? O que eu pedi? Ele vai me dar o que eu pedi? Se eu começar aqui hoje a orar, Senhor, eu quero uma Ferrari. Deus vai me dar uma Ferrari? Sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós temos que aprender a orar. Temos que aprender a pedir. Senhor, a tua vontade, o teu querer. Só que essa mulher estava pedindo o que era certo. Senhor, a minha filha está endemoniada, me ajuda. Liberta ela. Talvez para muitos aqui nessa manhã, simples termo, endemoniada. Pastor, isso é uma coisa antiga. Isso é uma coisa dos tempos de Jesus. Hoje em dia não acontece mais. Não? Ou é você que não percebe? Ou a igreja está tão morna, está tão fria, que a gente não percebe mais, a gente não tem mais o discernimento. Sequer pedimos por discernimento das coisas espirituais.
A igreja hoje se mistura com qualquer coisa. A igreja hoje cada vez se parece com um centro ecumênico. Vem como você está. Isso é bíblico. E todos os caminhos levam a Deus. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, declarou Jesus Cristo. Não, vem como você está e você vai ser aceito como você é. Não, vem como você está e qualquer que seja o seu credo. Não. Vem como você está e continua fazendo as mesmas porcarias que você fazia no mundo. Não. Mas tem muita gente que passa a vida inteira infeliz na igreja. Passa a semana inteira. Eu não sei se vou para a igreja essa semana. Não sei se vou, porque eu vou para lá e falam umas coisas para mim que eu não gosto, porque eu gosto de fazer as minhas coisas e a Bíblia diz que eu não posso, o pastor diz que eu não posso. E você prefere ceder à vontade da sua carne do que se submeter a Deus? Você prefere continuar com seus más atitudes que vão te levar para o inferno para ter um prazer momentâneo? Para ter uma alegria na sua carne, no seu corpo? Entenda, querido, nenhum pecado te faz bem. Nenhum pecado faz bem. É gostoso? Certamente. Alguém aqui já foi tentado por alguma coisa ruim? Alguma vez alguém já virou para você e provou uma sopa, um caldo, um café, o que quer que fosse? Nossa, que coisa horrível! Prova! Você quer provar? Não. É o bacalhau com cebola, né, Leandro? Não, você não quer provar. Eu gosto muito, a pastora Isabela sempre falou isso, que eu sou um grande propagador das coisas que eu gosto. Você vai vir conversar comigo sobre qualquer assunto que eu goste e eu vou falar muito das coisas que eu gosto. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito animada com aquilo que eu sei que é bom. E eu quero que todo mundo prove aquilo que eu sei que é bom. Então, digamos, ontem, aqui no culto em inglês, e o Leandro comentou com a Alexandra do bolo de pote da Adélia. O dia que sua mãe fizer um bolo de doce de leite com coco, doce de leite com coco, você me fala que eu vou pedir um bolo desse. A Adélia já anotou ali. Eu falei, Leandro, você não gosta de paçoca? Gosto. Eu falei, então vem cá. Abri a geladeira, peguei o bolo de pote, abri novinho, peguei um garfo e falei, prova isso aqui. Vai até o fundo, você tem que pegar o bolo todo. E ele provou, ele gostou, e eu sou assim, eu gosto de dar para provar. Chega uma comida, em casa nós crescemos dessa forma. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, cada um pedia um prato diferente, para que todo mundo provasse de todo mundo. Eu gosto de provar e eu gosto que as outras pessoas provem o que é bom. E volta e meia eu falo com a Bela, meu amor, isso aqui tá uma delícia, prova. Ela, tia, eu não gosto de provar. Eu fico, ok. Mas prova só um pouquinho, é tão bom. Tia, eu não gosto. Mas meu amor, tá tão gostoso, prova isso aqui. Eu sou assim. Eu gosto que as pessoas provem. Acho que até por isso eu tenho que ser pastor. Eu quero que as pessoas provem de Jesus. Mas ninguém fica tentado por algo que é ruim. Me diz alguma vez que alguém tomou um remédio na sua frente, aquele xarope ruim, azedo. Eu quero provar, que delícia. Novalgina. Ninguém nunca foi tentado por alguma coisa quando disse, é ruim. Talvez você seja um pouco mais exótico e goste de comidas exóticas, mas dificilmente a grande maioria aqui vai ver um vídeo de chineses grelhando quilos e vai ficar interessado em provar. Por que o pecado nos atrai? O que a Bíblia diz sobre a tentação? Nós somos tentados pelo quê? Por nós mesmos, pelos nossos próprios maus desejos, pelas nossas próprias más vontades. Nós somos tentados por algo que nos faz mal, mas nós mesmo assim queremos. E abrimos mão do que Deus quer. O que a Bíblia diz sobre a vontade do Senhor? Ela é boa, perfeita e agradável. Nós abrimos mão do que é bom, perfeito e agradável para provar coisas que são ruins, que podem até te dar uma sensação boa num primeiro momento, vão ser prazerosas, vão te dar um pico de prazer, mas depois um vale
de decepção. O salário do pecado é a morte. Então, queridos, eu não tenho prazer algum em apontar erros. Até porque quando eu prego, Deus sabe, essa é a minha oração. A minha oração não quer, Senhor, me usa para a igreja, é para que nós, eu inclusive, eu em primeiro lugar, para que nós saiamos transformados. Deus sabe que eu preciso de transformação. Todos nós precisamos de transformação. E ninguém gosta de ficar ouvindo, você está errado. A pior coisa que você pode dizer, acredito que 100% dos homens vão concordar comigo, é, eu te avisei. É a pior coisa. Dá uma raiva profunda, uma irritação, Eu sei que as mulheres também não gostam, mas o homem normalmente é um pouquinho mais orgulhoso. Eu sou o cabeça da casa. Aí você tem que ouvir, te avisei. Falei que não ia dar certo, meu bem. Falei, meu amor, que esse caminho ia dar ruim. Ninguém gosta, mas é necessário. A Bíblia declara que como um pai que ama os seus filhos, o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Se você entra numa igreja e não existe disciplina, não existe palavra de Deus, não existe, como a pastora Isabela falou semana passada, os discípulos de Emaús, seus corações queimavam enquanto Jesus falava. Se não existe esse arder, esse queimar com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Ou a palavra não é palavra, ou o seu coração está muito longe. Conheço muita gente, já passei por essa situação na nossa igreja em West Palm Beach. Um rapaz chegou na igreja destruído emocionalmente, no chão. Nós passamos ali meses cuidando daquele rapaz, caminhando com ele. Até que um determinado dia ele chega para mim e diz, pastor, eu vou para uma outra igreja. A nossa igreja é muito pequena. Eu vou para uma igreja grandona. Vou para uma igreja de 1000 pessoas. Porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu falei, mas por que você vai sair para uma igreja que ninguém sabe da sua vida? Porque eu comecei a namorar e eu não quero que ninguém fique de olho no meu namoro. Porque eu quero sair para beber com a minha namorada e não quero que as pessoas saibam. Porque eu quero aprontar e eu não quero que ninguém me mantenha em xeque. Vocês conheceram. Saiu. Alguns meses depois volta. Ele chega na igreja de novo, acabado, arrasado, no chão, autoestima, longe de Deus e... Só para que alguns meses... Era um rapaz muito bonito, muito talentoso, pianista. Só para que alguns meses depois... pastor, estou conhecendo uma menina, eu vou lá para a igreja dela. Eu olhei para ele e falei, o que, 1000 pessoas de novo? Não, essas são de 5.000. Eu falei, tá bem, Deus te abençoe. Eu vou fazer o quê? Quem não quer estar aqui, eu vou ficar segurando? Eu vou segurar quem não quer? Não. Você quer sair, querida? A porta está aberta. Você quer entrar? A porta aberta. Para todos. A porta aberta para todos. Seja para entrar ou, infelizmente, para sair. Eu sei que aquele rapaz se desviou. Eu sei que aquela menina tirou ele da igreja. Por quê? Porque não existia ninguém que ali conversasse, chamasse junto e aconselhasse. Para ele, o cuidado, a atenção, era desrespeito. Fica falando essas coisas para mim. Essa mulher, com a filha endemoniada, chega na presença de Jesus e recebe uma recepção tão fria da parte dele, ou assim a gente julga. E ele responde, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, me ajuda. Ele respondeu, não é certo tirar o vírus e lançá-lo aos cachorrinhos. E eu leio isso e meu coração quebra por essa senhora. Jesus, como assim? Ela sabia exatamente com quem ela estava falando. Ela se ajoelha, ela diz, Senhor. Ela não chama Jesus de mestre, Senhor, acima de todas as coisas. Ela o adora de joelhos. Ela sabe exatamente como chegar na presença do mestre.
como muitas vezes nós também sabemos. A gente sabe como entrar na presença de Jesus. A gente sabe que se eu chegar em casa, fechar a porta do meu quarto e me ajoelhar na cama, aquele que é enviado, porque Jesus o próprio disse, sabe o que eu faço em secreto. Se eu me ajoelhar, se eu me entregar na presença do Senhor, Ele vai estar ali comigo. Eu sei que se eu entrar na igreja, porque aqui onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele aqui estará, palavra do Senhor, eu sei que eu estou na presença de Deus. Eu sinto o seu toque, eu sinto o Espírito Santo, eu sei com quem eu estou interagindo, eu sei como entrar na presença do Mestre. Mas mesmo assim, Jesus diz para aquela mulher: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pastor, você está me dizendo então que essa mulher fez tudo certo e estava ouvindo o não de Jesus? Sim, exatamente isso. Por quê? Por que Deus está dizendo não para ela? Por que Jesus está negando aquilo que ela estava fazendo? Ó, ela não era Israel, ela era cananeia. Mas não é por isso. Não é pela etnia dela. Não é pela cor da pele, nós já falamos sobre isso, nós já sabemos disso. Não existe essas limitações humanas. Por que o não? Por que o não? Jesus nos ensina em Mateus 5, 39 a 41. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O que Jesus nos ensina aqui? O que Ele quer dizer? A gente acha que é fácil. É que eu vou chegar, eu vou me ajoelhar, eu vou pedir e Deus vai fazer. Eu orei e Deus não respondeu. Eu já pedi, Deus sabe do que eu preciso. Tem tantas desculpas que a gente dá para desistir. Tem tantas desculpas que a gente dá para não prosseguir. Eu já orei. Eu já pedi. Pastor, eu já até jejuei. Mas não aconteceu nada. Eu abri mão. Se alguém oferir na face direita, ofereça ele também a outra. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Por mais que doa, por mais que seja difícil, em nome de Jesus, continua. Prossegue em nome de Jesus. Não desiste. Não abra mão do que realmente importa. Não abra mão. Não abra mão. Não desista. A gente desiste muito fácil. Eu cheguei na igreja e o pastor não me deu bom dia. Estou chateado, não vou mais na igreja. Eu vim na igreja e alguém falou alguma coisa que eu não gostei, não vou mais na igreja. Querido, você está morando no país errado, para começar a conversa. Se alguém vai falar alguma coisa que você não gosta, você está chateadinho, você está no país errado. Porque aqui em Portugal você vai ouvir todo tipo de coisa, de todo tipo de gente. Essa semana eu ouvi de uma pessoa: volta para a tua terra. Eu respondi na hora: sou mais português do que você. E aí? Pastor, está arrumando confusão? Não. Mas vai falar o que quer para mim? Não. Eu sei os meus direitos. Eu conheço a minha família. Eu sei o quanto meu avô passou, o quanto ele sofreu para chegar no Brasil, para construir uma família, para dar condições, para que hoje eu pudesse estar aqui. Vai falar: volta para a tua terra? Não, querido, você está falando para a pessoa errada. Mas aí vou ficar chateadinho? Não vou mais sair de casa. Não, porque é muito difícil. Não, porque é muito dolorido. Não, porque me cansa muito. Quantos de nós já não começaram algum projeto? Já não começamos algum projeto? A gente largou no meio do caminho? Quantos aqui nunca desistiram de uma dieta?
Quantos de nós nunca desistiu de talvez um instrumento musical? Ou de falar um idioma? É porque é difícil. Quantos talvez não largaram faculdade? Não deixaram de prosseguir com um projeto porque é difícil? Vai desistir do que Deus quer fazer? Vai desistir da vontade do Senhor? Vai desistir? Essa mulher ia desistir porque Jesus disse não. Ela ia desistir da libertação da filha dela? Ela está diante de Jesus e ela vai desistir? Não. Continua, persevera, prossegue. A Bíblia é clara, Lucas 1, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime da tua fé. Não desanime do teu relacionamento com Deus. Não desanime de andar com Jesus. Não desanime de estar perto dele. Vai ser difícil? Vai. Não desanima. O Satanás vai vir com tentações? Vai. Não desanima. As pessoas vão vacilar contigo? Vão. Não desanima. A igreja vai ser perfeita? Não. Não desanima. Não desanima. Porque o que Satanás quer é te fazer um crente morno, desanimado, sem forças. Porque o morno, Deus vomita. Porque o morno, o que finge ser quente, o que está na igreja, mas não está, o que está com o pé aqui, mas está com o pé no mundo, esse é o escândalo, traz a vergonha para o evangelho. Esse é o que as pessoas apontam o dedo e dizem, é lá, crente. Satanás fica morno. Satanás não precisa te matar. Até porque ele não pode te tocar. Ele pode sussurrar. Aquele pensamento que de repente vem. Não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Não vou, porque não estou afim, porque não estou afim. Não vou porque as pessoas não me entendem. Não vou porque ali há julgamento. Isso tudo é Satanás. E a gente aceita como se fossem nossas próprias ideias. E aquilo passa a ser parte de quem nós somos. Talvez você tenha ouvido dos seus pais quando você era criança. A gente até falou disso aqui hoje, no café da manhã, no pequeno almoço. Talvez você tenha ouvido dos seus pais quando você era criança. Você é burro. Você não vai dar para nada. Aquilo se torna parte da sua identidade. De quem você acredita que você é. Da mesma forma, uma criança que é hiper mimada, hiper paparicada, acha que pode fazer tudo. Que ninguém pode dizer não para ela. Vai se tornar um adulto mimado. Vai se tornar um bully. Vai se tornar alguém que não respeita ninguém. A gente vai desistir por algo que Satanás, o pai da mentira, falou para a gente? Ah, pastor, mas esse pensamento não sai da minha cabeça. Você tem lido a Bíblia? Não. Você tem orado? Não. Você tem vindo à igreja? Não. Não vai sair nunca. Você está na mão dele. Está na mão de Satanás. A verdade é que o crente que não se interessa em aprender, me preocupa. O crente que não faz questão de estar na igreja, me preocupa. Porque um crente que está caminhando ali, na linha fina, na corda bamba, e não percebe, quando cai em si, já saiu, já está fora, já está frio. Essa mulher, querido, uma filha endemoniada, pede para Jesus, e Jesus diz não. Quantos de nós aqui instantaneamente não tínhamos virado as costas e ido embora? Se Jesus não vai fazer, eu vou para Baal. Quantos de nós não teriam feito isso? 1 Tessalonicenses 5, 15 a 18, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para em Cristo Jesus.
Pastor, o que essa passagem tem a ver com o texto que a gente está conversando? O que isso tem a ver com essa mulher, com a filha endemoniada? Ué, a Bíblia não ensina? Sejam sempre bondosos uns para com os outros. Não retribuam o mal com o mal. Alguém te fez mal? Alguém falou torto com você? Sejam sempre bondosos uns para os outros. E para com todos. A vida está difícil. Alegre-se sempre. Você está desanimado? Ore continuamente. Está muito difícil. Em graças em todas as circunstâncias. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A verdade é que o meu coração, o teu coração, ele não sabe como reagir corretamente. Por causa do nosso orgulho, a gente não sabe reagir da forma certa. A gente leva para o pessoal. Ai, Jesus não quis curar a minha filha, então eu vou embora. Querido, tem pai e mãe dentro da igreja, não aqui, em nome de Jesus. Mas que se o pastor dá uma bronca numa filha, ou se uma professora da escola, ou um diácono, dá bronca numa criança, sai da igreja. Porque prioriza a filha, ou o filho, ou a criança, a Deus, a estar na casa de Deus. Disciplina faz parte. Quando eu era criança, a gente tinha medo do diácono. Não era do pastor, não. O pastor não chegava nem perto. Criança chega perto do pastor. Quando eu era criança, era o diácono. Você estava correndo na igreja, o diácono olhava para você, você falava, meu Deus, vai me pegar pela orelha. E já aconteceu. Vai me pegar pela orelha, vai me arrastar ao longo da igreja inteira, até chegar na minha mãe e falar, mãe, está aqui, ó, teu filho estava correndo dentro da igreja. Eu tinha medo de diácono. Se chegasse no pastor, aí que você estava frito. O medo era do diácono, era da tia da salinha. E o medo que eu digo é o respeito mesmo. É o olhar e falar, ok, estou fazendo algo errado. Estão de olho em mim. Não posso fazer dessa forma. Será que a gente pensa assim com Deus? Quando você está sozinho? Deus, nesse momento. Não, está funcionando. A minha voz está acabando mesmo. Quando você está sem ninguém por perto. Quando você está mal. Será que você lembra como reagir corretamente? Ou será que você só mergulha nos pensamentos negativos? Mergulha na ingratidão, mergulha na murmuração, mergulha. Nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Esse texto de Tessalonicenses diz exatamente como viver a vontade do Senhor. Orem continuamente, sejam bondosos, alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias. No dia que era para eu ter nascido, dia 25 de junho de 1987. 26 de junho de 1987. Pastor Elaine, minha mãe já em trabalho de parto. Meu pai fardado, Marinha do Brasil, saiu direto do serviço, saiu direto do trabalho para irmos para o hospital. Param com a minha avó materna, vinda dos Estados Unidos. Param no Meier, no Rio de Janeiro, para buscar a minha avó paterna, mãe do meu pai, minha avó Teresa. E ao pararem ali, minha mãe já em trabalho de parto. Ao pararem ali, vem 4 assaltantes, armados. Meu pai fardado de branco, com todas as medalhas da Marinha do Brasil. Vem 4 assaltantes. Arma na cabeça. Era um cupê, era um carro de 2 portas. Arma na cabeça da minha mãe, arma na cabeça do meu pai. Sai do carro, o carro é nosso. Perdeu, vamos levar. Saem os 2, eles entram no carro, a minha avó no banco de trás. E eles para sair com o carro, e minha avó começa a clamar o sangue de Jesus. E no que ela começa a clamar o sangue de Jesus, aquele carro não pega, o carro não pega. O carro era bom, era um carro novo, mas o carro não pega. E aí o que faz? Eles olham para aquela senhora e falam, sai daqui, senhora. Sai daqui do banco de trás. E aí sai um dos bandidos, deixa ela sair, entram os 4 no carro.
e vou embora. Naquele momento, o trabalho de parto da minha mãe para. Não é bom que o trabalho de parto cesse. Não é bom para a mãe, não é bom para o bebê. Minha avó, tanto a que veio dos Estados Unidos, minha avó Lúcia, quanto a minha avó Teresa, elas olham aquele momento, preocupadas, o que a gente vai fazer? Levar o carro, ok, mas a Elane está aqui para dar luz e parou o trabalho de parto. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai dar graças em todas as circunstâncias. Pararam os 4 e oraram: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Não era como a gente queria, não foi de acordo com os nossos planos, mas o Senhor nos livrou. Obrigado. Nós teríamos essa reação? Eu teria essa reação? Será que a gente pararia e agradeceria? Ou a gente ia estar tão a 1000 por hora, com a cabeça girando em milhões de coisas, que a gente sequer ia pensar em agradecer? Nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Por causa daquele dia 26 de junho de 1987, o bebê só veio a nascer, o bebê que vos fala, só veio a nascer dias depois, dia 28 de junho. Eu tenho até hoje as marcas aqui atrás e aqui na frente, da cabeça que ficou presa quando parou o trabalho de parto. E eu aprendo com essa situação. Meus pais, meus avós, meus heróis da fé, ok, eles pararam, eles agradeceram. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você parou e agradeceu? Mesmo no meio de uma situação, principalmente no meio de um vale. Nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Depois de Jesus chamar aquela mulher, pará-la a cachorrinhos. Jesus dizer: não é justo, não é certo, filhos para dar aos cachorrinhos. Tá certo? Ah, tá. Obrigado, Leandro. Pronto. Depois de Jesus comparar como cachorrinhos, ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor. Perto do Senhor, eu vou ser cachorrinho, tá bom? Perto do Senhor, eu não sou nada, eu sei que eu não sou nada. Não é certo? Não, não é certo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quantos de nós reagiríamos dessa forma? Quantos dos pastores que nós vemos na mídia hoje em dia, que se acham pop stars, reagiriam dessa forma? Quantos de nós diríamos: sim, Senhor, sim, Senhor, mas até eu, um cachorrinho, como das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Quantos de nós hoje nos colocaríamos numa posição de tamanha humildade diante de Deus? O Senhor está certo, eu não mereço. Mas mesmo não merecendo, eu sei que o Senhor pode fazer. Sim, Senhor, quem sou eu para pedir qualquer coisa? Mas mesmo não sendo nada, aqui estou eu. Existe uma canção antiga, americana, inglesa na verdade, portuguesa, há muitos anos atrás, que num determinado verso o cantor diz: mesmo sendo pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu. O que eu tenho para oferecer para Deus? O que eu tenho para barganhar com o Senhor? O que eu tenho para dizer: eu mereço, eu sou alguma coisa? Jesus vê a fé daquela mulher, a determinação dela. Grande é a tua fé.
seja feito conforme você deseja. As palavras daquela mulher geraram o milagre. A perseverança dela, o coração dela determinado, a humildade. As nossas palavras têm gerado milagres? Os nossos pensamentos têm gerado milagres? Será que eu tenho pensado o que Deus quer? Será que eu tenho dito o que Ele quer? Os nossos sentimentos têm gerado milagres? Porque assim o Senhor declarou, o próprio Jesus disse sobre as nossas vidas: vocês farão coisas ainda maiores. Eu leio o livro de Atos, quando diz que Pedro e João passavam pelas ruas e as pessoas colocavam ali os seus doentes, para que a sombra deles os curasse. Onde estão as sombras que curam hoje? Onde estão as pessoas que estão dispostas a morrer pelo Evangelho? Onde estão as pessoas cujos pensamentos, cujas decisões têm gerado milagres? Olhe apenas para Cristo. Independente do quão difícil seja, olhe apenas para Cristo. Nós estamos vivendo, igreja, os últimos dias, em que Jesus declarou: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? A maldade se multiplica a cada dia mais. As pessoas não sabem mais o que pensar, não sabem mais para onde olhar. O que uma voz mais alta grita, todo mundo segue. O mundo hoje está tão perdido, está tão distante de qualquer forma de sensatez. Mas a Bíblia já diz que nos últimos dias as pessoas deixarão a sã doutrina, Tiago diz isso, e procurarão-se mestres que dirão que os seus ouvidos estão coçando para ouvir. O mundo sabe que está virando as costas para Jesus. O mundo sabe que vira as costas para o Evangelho. O mundo sabe que odeia Deus e o faz de propósito. Onde estão aqueles que olham apenas para Cristo? Onde estão aqueles que estão literalmente com os olhos fitos em Jesus? Essa mulher me ensina. Essa mulher me ensina muito. A Bíblia nem traz o nome dela. Mas Jesus diz para ela: grande é a sua fé. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ela sabia que valia a pena prosseguir. Ela sabia que valia a pena a determinação. Ela sabia que valia a pena continuar, perseverar e prosseguir. Nós temos que ser da mesma forma. Crentes resilientes, crentes que continuam, que perseveram, que prosseguem. A palavra de Deus declara que nós não somos dos que se acovardam e são destruídos. Nós somos os que prosseguem, os que perseveram e são salvos. Que nessa manhã essa seja a nossa decisão. Senhor, os meus olhos estão fitos em Ti. Apenas em Ti. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou abrir mão, eu não vou deixar o meu desânimo me conquistar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou deixar. É uma decisão muito séria, mas é uma decisão muito necessária. É necessário que a gente sim resolva o que nós queremos das nossas vidas. O crente que não se resolve é um crente morno. Nós precisamos resolver, nós precisamos decidir. A palavra de Deus declara: seja a tua resposta, as tuas palavras, sim, sim, não. Porque qualquer coisa que sai disso, quem sabe, procede do maligno. O crente do vamos ver, o crente do não, o crente do ainda não, o crente sabe,
procede do maligno. É sim ou é não? É sim ou é não? Sinceramente, como pastor, a minha vontade é que todas as pessoas que entrem por a porta da igreja se comprometam e cheguem no céu. Eu sei que não vai ser dessa forma. E é frustrante quando não é assim. É frustrante quando você quer contar com uma pessoa, quer investir numa pessoa, quer abençoar uma vida, mas a pessoa simplesmente não quer. Não quer. Não quer se comprometer, não quer estar junto, não quer aprender, não quer. E quem não quer, não vai. Certa vez eu ouvi de um pastor, eu era garoto, e eu tinha ficado muito triste porque algumas pessoas que eu conhecia, alguns amigos meus tinham saído da igreja. Esse pastor falou para mim: Thiago, quem sai não faz falta. Eu falei: nossa, pastor, que duro. Como assim quem sai não faz falta? O evangelho é de quem está determinado a conquistar por esforço. Quem não conquista, quem não se esforça, quem não dá o seu melhor, a gente não caminha junto. A gente caminha com quem vai levar junto para o céu. É difícil essa perspectiva? É. Assim como é difícil a palavra de Jesus para essa senhora, para essa mulher cananeia. Mas foi necessário? Foi. É necessário? É. Porque aquilo serviu para mim mesmo. O dia que eu achar, ai, coitadinho de mim, eu quiser sair, eu não vou fazer falta. A vida segue, a vida continua. Todos nós aqui moramos num país diferente do que nascemos. A vida dos seus pais parou porque você se mudou? A vida dos seus irmãos, dos seus amigos parou, congelou, porque você não está mais com eles? Não, a vida seguiu. Fica saudade? Fica saudade. Mas a vida continua. Quantos casamentos você não perdeu de amigos seus porque você se mudou para o exterior? Quantas vezes seus pais talvez não ficaram doentes e você não pôde estar lá porque você estava num outro país? Quantas coisas não acontecem e a gente não participa porque a gente prosseguiu por um caminho e eles por outro. Da mesma forma o reino de Deus. Quem não quer fazer parte, não vai fazer parte. Nós precisamos permanecer com os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos permanecer aprendendo, caminhando, seguindo, para que possamos chegar juntos no céu. Para que possamos viver. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para que possamos viver verdadeiramente a vontade de Deus. Não um evangelho estático, que nada acontece, que nada muda. Mas viver verdadeiramente a vontade de Deus. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.